Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sérgio está aqui. Bom, muito feliz em estar aqui no Costume Saudável. Tá todo mundo escutando bem, espero, né? Acho que a imagem também está ok. Então, vamos começar, né? Vou começar me apresentando para quem não me conhece e para quem me conhece, fico muito feliz pelo prestígio da presença, tá bom? Eu me chamo Maria Camila Moura, sou psicóloga, né, faço doutorado em saúde, né, e tenho mestrado em psicologia social. O convite do Costume Saudável vem em um momento muito oportuno para a gente falar de uma temática que eu acho que é extremamente apropriada para o momento, que é a arte do recomeço. De um modo ou de outro, todos estamos passando por essa arte do recomeço. Nós estamos passando por recomeço. Se com muita arte ou não, já é uma outra história, né? A fala terá que ser em torno de 30 minutos, né? Vou tentar respeitar muito tempo, porque a programação é muito boa, tem muita gente boa aí para falar, então vou tentar aqui condensar nesses minutos que nós temos o máximo de informações possíveis para a gente poder ter um diálogo bacana. Vamos lá. Bom, o que eu queria começar para a gente falar de arte de recomeço, né? Sobre esse recomeçar que a vida nos impõe sempre. Eu acho que a gente poderia começar pensando, na verdade, nas pessoas que a gente olha com certa admiração, nas pessoas que de alguma maneira nos remetem a certo sucesso, seja qual área for, sabe, gente? Mas às vezes a gente vê uma mãe tão habilidosa com seus filhos, sucesso de maternidade, a gente vê uma profissional, né, bombando lá no trabalho dela, né? Enfim, um estudante que tira notas 1000, e aquele sucesso, a gente olha aquilo ali como se fosse algo muito estático, como se tivesse sido sempre daquela maneira. Isso me faz lembrar uma frase que eu li, salvo engano, na orelha de um livro de um professor, que dizia mais ou menos assim: demorei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Então, como assim? O sucesso é mais ou menos isso, né? A gente acha que a pessoa chegou lá do nada, mas não, teve uma caminhada enorme até se chegar lá. E para se chegar nesse sucesso, seja ele qual for, qual área for, e a denominação de sucesso que você der, a pessoa ela teve que recomeçar muitas vezes. Ela teve que várias vezes encerrar ciclos, começar ciclos, para daí, em determinado momento da vida, se dizer, ok, eu sou boa no que faço, eu sou boa no que exerço, né? Então, mas esses recomeços, né, que foram impostos a quem está lá num lugar confortável na vida, eles só vieram por causa de dois tipos de sofrer. Um é esse sofrer mesmo de terminar um ciclo anterior para começar um ciclo novo, e o outro sofrer já é esse sofrer do início de um novo ciclo, do recomeço de algo, né? Então, talvez por causa disso, né, de saber que para estar em um lugar bom, a gente tem que terminar tantos ciclos e começar tantos ciclos, que me incomoda um pouco, e aí eu pego até emprestado um pouco a palavra do Pedro Calabrese, eu nunca sei o sobrenome direito dele, mas eu acho ele fantástico, né? É um neuropesquisador, em que ele diz que tem recebe com muito estranhamento quem fala, não desista nunca. Essas frases meio motivacionais, às vezes, não desista dos seus sonhos, não desista nunca. Oi? Não desista. Desista várias vezes para você poder dar espaço para o novo entrar. Desista quando necessário, né? Essa ideia de não desista nunca faz os recomeços serem um pouco mais difíceis, um pouco mais tenebrosos, né? Se eu não desisto de algo, eu não vou ter espaço para começar o novo. Então, entender que o novo vem quando o velho dá espaço, quando eu desisto de certas coisas, quando eu tiro certas coisas que não cabem mais na minha vida, é essencial para podermos chegar onde queremos chegar. E nessas questões, e nesses encerramentos, né, que a vida vai nos colocando para a gente poder dar espaço para o novo, a gente passa simbolicamente, tá, gente? Não é de maneira literal, por processos de luto. Né? Todo mundo aqui sabe de processo de luto quando a gente perde alguém que a gente gosta, quando a gente se depara com a morte de alguém, mas a gente também pode falar de luto de uma maneira simbólica, né? E se diz, né, e isso vai variar de autor para autor, que o luto ele possui 5 fases. E aqui a gente vai estar remetendo essas 5 fases a esse processo simbólico de rupturas e de morte
né, de algumas questões, de algumas profissões, de alguns relacionamentos, para poder dar espaço para o novo. Então, a primeira, e essas fases, elas se misturam, que eu vou apresentar para vocês, né, para a gente também sair daqui com um repertório bom também, né? Elas se misturam. Eu vou apresentar de maneira didática, que é como a gente costuma apresentar, para ficar de fácil entendimento, tá certo? Então, a primeira fase desse luto, ou seja, de quando algo morre, seja esse algo que for, é uma negação. Como é que se apresenta essa negação? Um exemplo. Ao receber o diagnóstico de uma doença muito complicada, é comum que a pessoa não entenda direito na hora. É o famoso, a ficha não está caindo, sabe? Quando a gente está num relacionamento que a gente sabe que está fadado ao fracasso, que a gente sabe que aquilo ali não é nosso lugar. Por muito tempo a pessoa fica no movimento de negação, não, já já vai dar certo, não é só questão de tempo, não, vamos tentar mais uma vez. Isso pode ser já uma primeira fase de um luto, que é a negação. Se a gente pensa numa segunda fase de um luto, seria o quê? Seria uma raiva, um sentimento de raiva. Raiva de quê ou de quem? Não importa. Às vezes é raiva de Deus. Por que Deus me deixou passar por isso? Às vezes é raiva de si mesmo. Por que eu estou me submetendo a isso? Às vezes é raiva de um médico que me deu um diagnóstico. Não, ele não deve ter cuidado de mim direito. Então é normal que em processos de luto, que a gente tenha um momento de negação, que a gente tenha essa raiva direcionada a algo ou alguém, inclusive a si mesmo. E aí vem uma terceira fase, que muitas pessoas, muitos autores falam até que ela se troca muito com a quarta, né? Mas vamos apresentar dessa maneira para nível didático, que é a fase que a gente chama de barganha, né? A barganha, ela é como se fosse uma negociação. Então, por exemplo, uma pessoa que já passou por essa questão do diagnóstico, e ela está lá, já passou na negação, já passou da raiva. E então, quando ela está na barganha, ela começa a pensar mais ou menos assim: bom, ok, eu estou nesse tratamento, mas agora ao menos eu vou ter tempo para me cuidar, eu vou me dedicar à minha saúde. Uma pessoa que passou por um término de um relacionamento, quando ela está na fase da barganha, ok, meu relacionamento acabou, mas a gente já estava brigando muito, agora eu vou poder conhecer pessoas novas, eu vou ter um pouco de paz na minha casa. Uma pessoa que está passando pela barganha, ela sempre está negociando com esse mal-estar. É como se ela já, apesar de ainda estar em dor, ela começa a ver possibilidades, né, de bem-estar, né, a partir de uma negociação. Depois, quando a gente acha que ela está ficando bem, a gente acha que está indo lá, e aí vem uma quarta fase, que é uma tristeza. Uma tristeza, às vezes, profunda, né? E muitas pessoas estacionam nessa quarta fase, muitas pessoas retrocedem, né? E pegando como exemplo, já que a gente deu do fim de um relacionamento, em que a pessoa, ela nessa quarta fase, quando bate aquela tristeza, ela quer retomar, ela acha, não, 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 eu fiz besteira, vamos voltar, mesmo sabendo que o relacionamento não era bom para ela, né? Mesmo sabendo que aquela profissão, né, uma ruptura de uma profissão, um luto de uma profissão, aquela profissão não era o que ela queria, mas ela, não, não, pera, talvez se eu tentar um pouco mais, né, porque eu não tô aguentando de tanta tristeza. E aí só depois, né, de passar por negação, por raiva, por barganha, por tristeza, vem a quinta fase, que é uma aceitação. Eu aceito que algo morreu, ainda que simbolicamente, como falamos aqui. Eu aceito que algo se rompeu. Então, eu fecho esse ciclo de um luto para dar um início a um novo começo. E eu quero ressaltar que esses começos, eles demandam muita coragem. Muita, muita coragem mesmo. E coragem, já falei algumas vezes, né, em lives, em stories, não é ausência de medo, é o enfrentamento do medo. Muitas pessoas confundem a pessoa ser corajosa com a pessoa não ter medo. Isso é balela e isso não tem absolutamente nada a ver. A gente tem coragem quando a gente tem ali aquele mal-estar, aquele medo, e ainda assim esse medo não nos paralisa, né? E aí vem uma questão também em relação a essa parte de coragem, né? Porque muitas pessoas, como elas... É normal, né? Quando a gente termina algo, ficar com medo, ficar mal para iniciar algo novo. Algumas pessoas temem muitos fins numa falta de coragem. Em que sentido? Elas acham que só pode dizer o tchau, só pode dizer o adeus, só pode terminar o ciclo quando já tiver assim, não, eu não aguento mais, eu estou em frangalhos. E me vem um questionamento se a gente precisa realmente chegar a ficar em cacos para poder encerrar certos ciclos. Eu não estou dizendo aqui
né, para a gente defender o trocar ao invés do consertar. Eu não estou dizendo aqui para a gente ter relações voláteis, que termina, não deu certo, termina. Não é isso, não me interpretem mal. Mas o ser humano, ele é a coisa que eu acho mais linda nesse mundo. E o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. E essa capacidade de adaptação, que é a mesma que faz com que a gente tenha sobrevivido enquanto espécie, por causa da nossa capacidade de adaptação, nós somos os únicos seres que habitamos todos os continentes, todas as geografias, todos os climas. O ser humano é um bicho adaptativo. E essa mesma qualidade que nos fez sobreviver enquanto espécie, se a gente utilizar, canalizar de uma maneira errada, elas vai nos fazer nos adaptarmos a uma realidade cruel, uma realidade fracassada, um relacionamento falido. Então, eu não estou dizendo simplesmente não deu certo, troca. Eu não estou simplesmente dizendo que não vale a pena tentar consertar certos relacionamentos, certas profissões. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a gente é adaptativo. E se a gente não cuidar, a gente vai se adaptar ao quê? Ao mal-estar. E por uma opção. Então, acho sim que a gente merece muito refletir quando encerrar esses ciclos. Isso é um movimento pessoal de cada um, é um movimento de inteligência emocional, de saber até onde eu aguento, de saber isso aqui é só um incômodo ou isso aqui já está me ferindo. A minha profissão, ela só está me incomodando, eu não estou querendo passar por aquelas frustrações de início, que todo mundo sabe que é difícil, ou eu simplesmente não estou me ferindo, está ferindo a minha dignidade de permanecer aqui, né? Então, dito isso, né, correndo aqui no tempo, a gente passa muito rápido esse tempo, né? Eu acho que a gente tem que entender, então, assim, que para esse, vou repetir aqui uma parte só para fazer um link com a fala seguinte, tá? Como a gente passou por a gente estava vivendo algo, passamos por uma ruptura, um processo de luto, tivemos coragem de recomeçar, a gente vai ter que entender muito mais para recomeçar sobre esses processos de fim, porque muitos recomeços, eles não são feitos por causa de um apego ao que estava sendo vivido anteriormente, né? É uma dificuldade, né, de dizer, é muito mais uma dificuldade de dizer não ao passado do que dizer sim ao futuro. Mas também vou chegar nessa dificuldade de dizer sim ao novo, a essa arte de recomeçar, né? Mas se a gente para pensar, após as nossas primeiras experiências como crianças e adolescentes, absolutamente tudo após as primeiras experiências remetem a um recomeço, remetem a uma ruptura e a um começo. Uma criança, quando começa a andar, ela rompeu com o engatinhar. Ela pode até, por um tempo, ela fica na fase de transição, mas ela rompe esse movimento de engatear para começar a andar. Um estudante, quando ele chega na faculdade, ele rompe com esse processo de colégio, de um estudo de uma outra metodologia, e aí ele começa um novo, mas ainda é como se fosse uma nova vivência, mas que se dá alicerçada, né? Acho que dá para entender a partir do que estava sendo vivido, né? E eu já falei algumas vezes aqui, né, sobre, mas só a nível da gente sedimentar conhecimento para dar seguimento, que esses fins, eles sempre remetem a uma ruptura biográfica. A ruptura biográfica, que eu já citei algumas vezes, assim, em lives, em outros momentos, a gente pode entender simbolicamente como eu estou aqui escrevendo a minha biografia, escrevendo a minha história de vida, e a vida vem sem pedir licença e me interrompe. Rompe. Ela diz, não. E se eu não souber virar a página, pular de linha e ficar tentando escrever e a vida barrando, dizendo não, né? Com essa ruptura, a gente paralisa, a gente estagna e fica num movimento extremamente adoecido, né? Então, a gente passa por todo esse mal-estar, né, para poder iniciar um novo. Sendo que, por que além de todo... Para a gente entender esse mal-estar do recomeço, a gente teve que entender, aqui, claro, tudo muito brevemente, pela nossa gestão do tempo, né? A gente teve que entender essa ruptura. Vocês estão escutando, gente? Porque tá um barulhinho aí Mas pronto, acho que melhorou. A gente teve que romper com essa parte passada, mas isso já é extremamente desafiador. Mas para além de romper, existe um elemento novo, que é o novo. É o desconhecido. Nós temos estranhamentos, nós temos desconforto diante do desconhecido. Se vocês param para pensar, nosso país é um país que manifesta muita fé, né, das mais diversas religiões, a maioria é cristã,
nas suas vertentes, né? E mesmo as pessoas que professam muita fé, que têm uma certeza, né, nas suas crenças para onde vão após a morte, vão para o céu, vou para não sei para onde, ou então, ah, não, eu vou reencarnar, eu vou isso, eu vou aquilo, elas têm muito medo da morte. A morte, o medo da morte, ela é um denominador comum para a gente, ela é um denominador comum na humanidade. Claro, podem ter exceções? Pode. Toda regra tem sua exceção, né, gente? Mas por que que o medo da morte, ele é um denominador comum para nós humanos? Porque é o desconhecido. A morte, ela nos remete a um desconhecido. Ela nos remete, a gente pode ter várias teorias sobre o que vai acontecer após a nossa morte. A gente pode ter várias crenças, a gente pode ter intuições, né, sobre o que vai acontecer, mas nunca ninguém chegou, né, não há um estudo, pelo menos, né, de alguém que tenha chegado e tenha dito, está aprovado cientificamente por A mais B que isso irá acontecer. Então, como eu não conheço, eu temo. Se alguém chegasse para vocês agora, mandando uma mensagem, oi fulaninha, oi Beltraninha, não lhe conheço, você nunca me viu, mas por favor, desça que eu estou aqui no carro lhe esperando. Oi? Você desceria? Você entraria no carro com uma pessoa desconhecida? Não, porque o desconhecido aciona o medo. Se alguém chegasse e lhe desse um bilhete para um... Não, tá aqui um bilhete de uma passagem de avião para um lugar. Qual lugar? Não vou te dizer. Você iria? Não, porque o desconhecido aciona os medos. Então, quando a gente começa algum processo novo, tem esse componente do desconhecido. A gente não sabe no que vai dar, né? E que bom, por um lado, da vida, né? Ela tem essa caixinha de surpresas que a gente vai montando as nossas possibilidades, né? Por mais que algumas pessoas acreditem em predestinação, a gente também acredita muito no livre-arbítrio, né? São as nossas ações que vão moldando o futuro. Então, para além daquilo tudo, da dificuldade de romper, né, dessas falácias, de não desistir, que por favor desistam se, não se a situação não está fazendo bem a vocês, vem o medo do desconhecido, esse estranhamento. E aí, só para ressaltar, o medo, ele não é algo ruim, gente, nem sempre. O medo, ele nos dá cautela, né? O estudante, por ele ter medo de tirar uma nota baixa, por ele ter medo de não passar aí no vestibular, ele vai estudar mais, ele vai se preparar. O medo, ele pode nos preparar. Por eu ter medo de ser atropelada, eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro, e aí realmente vai me proteger. Então, o medo, ele pode ser sinônimo de cautela e proteção, e não necessariamente de paralisação. Porém, quando o medo, ele escalona em uma desmedida, quando o medo, ele chega num ponto em que ele está descalibrado, aí realmente ele vai para uma paralisação, para um pânico, para uma estagnação. O medo, ele deveria ser um freio, sabe? Um freio, só reduz a velocidade e não puxar o freio de mão e estacionar, né? Algumas pessoas, infelizmente, elas estacionam no medo e temem esse recomeço. Porém, quando a gente naturaliza, e eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui hoje, né, para falar de arte de recomeço. Se a gente naturaliza o mal-estar, se a gente naturaliza o medo, se a gente naturaliza que um processo de luto, né, das coisas que vivíamos incluem mal-estar, inclui raiva, inclui tristeza, inclui uma barganha, a gente começa então a passar a aceitar e aí para essa fase de transição do velho para o novo. Porém, ainda vem uma outra fase, gente, uma outra coisa que merece ser dita. Infelizmente, quando as pessoas estão transicionando para o novo, elas passam por diversas distorções. Algumas delas, não dá para a gente listar todas aqui, pelo escopo do tempo mesmo, mas vamos pensar. Algumas muito comuns que eu levantei aqui para a gente pensar sobre, né? Uma é aquela distorção tudo ou nada. Ah, não deu certo, então nada mais vai dar certo. Se não ficou perfeito, se o meu plano não foi como eu planejei, ou seja, não foi 100%, então nada vale mais. Então a pessoa ela fica muito no movimento de ou é tudo ou é nada. E quando você está começando, meu amigo, eu sinto muito, você não vai ter tudo. Você vai progressivamente chegando aos seus objetivos. Uma pessoa que está, sei lá, no tratamento de depressão, ela não existe pílula mágica, não existe tratamento mágico, que no dia seguinte ela vira a chave, tô bem. Isso não existe, é progressivo. Então, quem fica muito nesse tudo, nesse nada, tem muita dificuldade de recomeçar, de ter essa humildade, de escalonar aos pouquinhos. Uma outra distorção que é muito comum para quem está em recomeço, né? E que a gente vê diariamente no nosso cotidiano,
e diz do medo, são as catastrofizações. Isso é uma distorção cognitiva que a gente pode até conversar sobre outro dia. O que é uma catastrofização, essa distorção cognitiva? O que é isso? Imagina, vou trazer dois exemplos para poder explicar e logo em seguida explico. Imagina só, pegar o pobre do estudante de novo. Peguei o estudante para santo hoje. Que ele tirou a nota baixa. Ele está lá no terceiro ano dele, ele tirou a nota baixa. A nota baixa já causa um sofrimento para ele. Pô, que saco, não consegui atingir meu objetivo. Sendo que ao invés dele sofrer pela nota baixa, ele começa a projetar no futuro catástrofes. Então ele começa a pensar, eu tirei nota baixa nessa prova, então quer dizer que eu não vou passar no vestibular. Se eu não passar no vestibular, então eu não vou entrar na faculdade. Se eu não entrar na faculdade, eu nunca vou ter um emprego. Sem emprego, eu nunca vou ter uma família, eu não vou ter minha independência financeira. Quando ele vê, ele está sofrendo muito por uma projeção de catástrofe no futuro e não pela nota baixa. E aí vem sofrimentos disfuncionais. Sofrimento faz parte da vida. Eu não gosto desse papo de não, a gente está bem o tempo todo. Isso não existe, isso é balela. Mas existem sofrimentos funcionais em que eu sei qual é o meu fator estressor, exemplo, a nota baixa, e existem sofrimentos que são disfuncionais, em que eu estou projetando uma catástrofe. Então, às vezes, quando a gente vai começar um novo, como é cheio de incertezas, como é o desconhecido, como a gente falou, muitas pessoas elas se pegam nessa catastrofização. Então, vai lá uma pessoa, ela vai montar uma loja, uma bodeguinha para vender um bombonzinho. E aí ela planejou que hoje ela ia vender 5 bombonzinhos. E ela vendeu um. Ao invés dela se frustrar porque vendeu um, ela fica, tá vendo? Não dá certo esse negócio, por que eu montei esse negócio? Eu não vendi, então amanhã eu também não vou vender, eu não vou poder pagar o aluguel, minha família vai passar fome. E ela está sofrendo pela projeção de catástrofe no futuro. Muito cuidado com catastrofização. Isso impede recomeço, isso aprisiona ao passado, isso faz a gente acionar uma capacidade adaptativa ao que já deveria ter ido, ao falido, né? E uma outra problemática para quem está recomeçando e que a gente vê demais, e eu tenho muita cautela com ela, é a invalidação do que foi vivido. A pessoa acha, porque está começando um novo, por exemplo, um relacionamento novo, ela terminou um namoro, vai começar um novo e fala, tá vendo? Nem deu certo o meu namoro, nem deu certo o meu relacionamento. Oi? Deu certo por certo tempo? Deu certo em um período? Em um momento histórico? Agora, a gente, como sociedade, parece que só tem um paradigma de sucesso, que é a eternidade. E que coisa boba. Se o paradigma de sucesso for a eternidade, perdoe a expressão, mas estamos lascados. Porque a gente não vai ter direito de mudar de relacionamento, não vamos ter direito de mudar de profissão. Então, às vezes, uma pessoa que muda de profissão, ela, é porque eu perdi tanto tempo com profissão tal. Não, gente, eu não perdi. Talvez essa primeira profissão tenha dado para a pessoa um repertório, um sedimento para iniciar um novo. Esse relacionamento que terminou, ele talvez tenha dado repertório, inteligência emocional e afetiva para começar um novo. Então, o passado, ele não pode ser invalidado. O passado, ele deve ser constituído como um repertório para a nossa vivência. Ninguém invalida passado, senão a gente nunca vai querer começar nada novo. Porque a gente vai pensar, não, se eu começar isso aqui novo, quer dizer que isso aqui não valeu. Nada a ver. Eu começo isso aqui novo, talvez porque peguei experiência com esse meu antigo, né? E aqui, gente, como passa rápido. Já que, né, pra gente dando continuidade, eu queria falar mais duas coisinhas. Não sei se vai dar tempo, mas vou correr. Se não, fica para a próxima. A gente sempre tem bons encontros, né? A pessoa que vai recomeçar, ela precisa também se lembrar de perdão. Perdoar a si, se fez mais escolhas no passado, perdoar os outros, né? Perdoar quem não a incentiva. E o perdão não quer dizer reconciliar. Tem pessoas que reconciliam sem perdoar. Exemplo, em casamentos, em relacionamentos, uma pessoa trai, a outra reconcilia, ficam juntas, mas estão sempre abrindo aquela gaveta mofada de mágoas. Estão sempre falando um do outro. Isso aí é reconciliar sem perdoar, não vale de nada. Mas a gente, às vezes, pode perdoar, eu lhe perdoo, ou seja, perdoar quer dizer, não lhe desejo mal, não canalizo para você nenhuma energia ruim, nada, não quero vingança, mas eu não tenho condição de reconciliar. Então, eu vou seguir minha vida. Então, se perdoem, não necessariamente reconciliem, né? E aí, a quem está acompanhando alguém, né, que está num processo de recomeço, eu quero lembrar que a gente precisa de empatia. E empatia é uma palavra muito doce, né? Eu gosto, às vezes, de trazer palavras doces para a gente refletir, né? Que é doce na boca do povo e pouco compreendida.
Então, a empatia, vamos pensar em 3 modalidades. Um tipo de empatia é a empatia cognitiva, que quer dizer, eu entendo o que você está me dizendo. Quando alguém chega, nossa, eu estou montando um negócio novo, é tão difícil. Eu não montei um negócio novo, então, mas eu entendo racionalmente o que a pessoa quer me dizer. Existe um segundo tipo de empatia, que é uma empatia afetiva, que é como se fosse, eu sinto o que você está me dizendo. Por exemplo, eu já tive câncer, então, ao escutar uma mulher com câncer, eu sei na pele do que ela está falando. Um terceiro tipo de empatia seria uma empatia, é quase uma consideração empática, que remete a uma compaixão, que às vezes quer dizer, eu não sei o que você está dizendo, eu não sinto o que você está dizendo, mas me diz o que eu posso fazer para tornar o teu caminho mais fácil. Me diz o que é que eu posso fazer por você nesse teu recomeço. Então, essa consideração empática, ela cabe para todos os recomeços. Eu espero que a gente tenha, né, com os outros e com nós mesmos, porque é muito bom, né, a gente falar, todo mundo falar, não trate os outros como você não quer ser tratada. Então, eu reflito, também não trate a si como você não trata os outros. Se você não xinga os outros, se você não chama os outros de fracassado, não se permita fazer isso com você. Não é para ser legal, boazinha, não. É porque a gente está em busca de uma ética universal. Eu não faço com o outro o que eu não quero que façam comigo, e eu não faço comigo o que eu não faria com o outro. E bom, para finalizar, né, depois dessa nossa breve reflexão corrida, mas espero que rica, eu queria trazer para vocês assim mais 2 pontos muito breves. Um, que a gente entenda, que a gente internalize que a arte do recomeço ela implica em viver, romper, enfrentar possíveis lutos nesse romper, com todas aquelas dores, né, que a gente falou, tristeza, raiva, barganha, perdoar, né, temer, entender que o medo ele faz parte, mas ele é só reduz a velocidade, ele é cautela, ele não é freio de mão puxada. E aí, então, uma aceitação para recomeçar. E como diria o brilhante professor Karnal, que eu sou fã de carteirinha, gente, mudar é muito difícil, recomeçar é difícil, mas não mudar é fatal. Então, que saibamos enfrentar esses recomeços, que a gente possa aprender a arte do recomeço, tá bom? Pontualmente terminando aqui a nossa live para o Festival Costume Saudável. Agradeço muito a participação de todos. A gente teve que desativar os comentários, porque a gente está aqui, né, na live com o Instagram do Costume Saudável, mas eu queria realmente agradecer o momento de fala, de voz, de presença, e que a gente possa sempre viabilizar essas mídias sociais como um locus de aprendizado e troca mútua. Fico muito... agora, olha que legal, gente, eu sou bem analógica, então agora que eu estou vendo os comentários que desativaram, fico muito feliz. Parabéns ao festival. Lembrei de uma letra de uma música que diz: gente, é para brilhar, sim. Que a gente brilhe, né, nas nossas vidas e nessa arte do recomeço. Um beijo bem grande. Parabéns, Festival Costume Saudável. Tchau, tchau, gente.